Eu sou Maia, uma mulher que passou boa parte da minha vida tentando ser mais do que o que esperavam de mim. Eu sempre fui pragmática, focada e determinada. Aos 30 anos, com uma carreira próspera como consultora estratégica, eu pensava que tinha tudo o que poderia querer. Um marido dedicado, Lian, e um império que construímos juntos. Ou pelo menos, foi o que eu achava até aquele dia fatídico. Eu estava ali, sozinha na pista de pouso, o vento gelado batendo no meu rosto enquanto observava o avião particular de Lian subir para o céu. O som do motor se tornando cada vez mais distante era o único que eu conseguia ouvir, até que ele se misturou com as palavras dele que ainda ecoavam na minha cabeça. É uma viagem apenas para a família. Foi isso. Ele havia me dispensado, como se eu fosse uma peça extra que não se encaixava mais no quadro. Mas não era só o fato de me mandar embora que me doía. Era o tom, a frieza, a falta de qualquer sentimento de empatia. Eu fiquei ali, observando, atônita, enquanto o avião decolava e a sensação de abandono me tomava por completo. Eu sabia que aquilo estava para acontecer há algum tempo, mas ainda assim, o impacto foi devastador. Por anos, eu tinha sido a mente por trás de toda a estratégia que fez o império de Lian crescer. Eu não só estava ao lado dele, eu o impulsionava, o guiava. A empresa dele, que começou pequena, era agora um dos maiores nomes no setor, e eu havia sido a arquiteta de tudo isso. Cada projeto, cada negócio fechado, cada parceria estratégica tinha meu toque. Eu não estava ali apenas como esposa, mas como parceira, como a pessoa que o fazia enxergar mais longe. E, no entanto, ali estava eu, deixada para trás, uma presença apagada, descartada com uma frase vazia. Eu sabia que a vida dele agora era uma engrenagem muito maior do que ele e eu. Eu sabia que ele havia se tornado o rosto, o nome, o homem de sucesso que todos conheciam e admiravam. Mas eu sempre fui a sombra, a força invisível que fazia as coisas acontecerem. E mesmo assim, aquele gesto cortante me pegou de surpresa. A sensação de ser deixada para trás, sem uma explicação, sem consideração, foi mais do que eu conseguia suportar naquele momento. Quando ele me disse aquelas palavras, eu não esperava que elas tivessem tanto peso. Afinal, tudo o que ele conquistou, tudo o que ele tem, foi em grande parte por causa de mim. Mas naquele momento, ao vê-lo partir, eu não era nada. Eu era apenas mais uma peça descartada. E o pior de tudo era que, enquanto o avião desaparecia nas nuvens, a minha mente começava a funcionar, tentando entender a verdadeira razão por trás daquilo. As palavras que ouvi logo depois, vindas de Lian e sua assistente, foram como uma facada. Quando esse acordo for fechado, estamos feitos, ele disse, de uma forma tão casual que quase não parecia real. Aquilo, que eu havia ajudado a construir com tanto esforço, era apenas mais um negócio para ele. Mais uma peça do quebra-cabeça. Não era sobre a viagem. Não era sobre família. Era sobre o novo projeto em que eu havia investido tanto. O novo acordo que eu ajudei a desenhar e a colocar de pé. E ali estava ele, com a assistente ao lado, falando sobre como ele estava livre agora para seguir em frente, como se eu não tivesse sido a principal responsável por tudo aquilo. Eu, que tinha dedicado a minha inteligência, meu tempo e minha paciência para garantir o sucesso dele, estava sendo jogada para o lado, como um simples acessório. Eu comecei a perceber que ele não me via mais como sua parceira. Eu era apenas um fardo, uma lembrança dos tempos em que ele precisava de mim. Agora, ele estava sozinho em sua grande conquista. Aquele império que eu ajudei a construir agora estava se tornando o maior símbolo da minha invisibilidade. Mas o que mais me cortava era perceber que, em sua mente, ele não precisava mais de mim. Eu havia feito tudo por ele. Planejei a estratégia de cada transação importante, fui o cérebro por trás de cada negociação, ajudei a traçar os rumos da empresa. Ele sabia disso, mas não queria ver. Não queria reconhecer que sem o meu trabalho incansável nos bastidores, nada daquilo teria sido possível. Eu já sabia que o tempo de ser vista como sua parceira havia passado. Mas agora, com ele partindo, com ele abandonando-me ali, tudo ficou claro. Eu não era mais nada. Eu ainda me lembro de como o vento batia forte, e a dor no meu peito era tão intensa quanto aquele vento cortante. Eu olhava para o céu, onde o avião se afastava cada vez mais, e, por um momento, me senti totalmente vazia. O que restava de mim? O que eu havia feito de minha própria vida enquanto me dedicava a construir o sucesso de Lian? Eu nunca questionei meu papel. Sempre fui a mulher forte, a mulher de visão,
a pessoa que sabia o que fazer nos momentos mais difíceis. Mas naquele momento, diante do silêncio e da frieza do adeus, percebi que eu tinha sido apenas uma peça usada, descartada e substituída. Eu fiquei ali por mais tempo do que deveria, congelada no tempo, olhando para o vazio, enquanto as palavras de Liam e sua assistente ecoavam na minha cabeça. Eu não era só a esposa dele, nem apenas a parceira invisível que ajudou a criar tudo o que ele tinha. Eu era alguém com uma identidade própria. E aquele momento me fez perceber que ele nunca havia visto quem eu realmente era. Eu fui mais do que uma esposa. Fui a mente por trás de tudo. Mas ele não sabia disso. E agora, eu não sabia como seguir. Eu não sabia o que eu faria sem ele, mas estava determinada a descobrir. E foi naquele instante, com o som do avião desaparecendo no horizonte e a dor da rejeição profunda, que algo dentro de mim começou a mudar. Eu sabia que estava mais do que pronta para reescrever minha história. Aquele momento de exclusão não seria o fim de mim. Era apenas o começo. Sempre me considerei uma mulher de controle. Não por querer manipular as situações, mas porque entendia o valor da racionalidade em um mundo que frequentemente se deixava levar pelas emoções. Aos 35 anos, já tinha conquistado uma posição de respeito e influência. Meu intelecto era meu maior aliado. Desde a juventude, estava determinada a trilhar um caminho sólido, e a maneira mais eficiente de fazer isso era sempre agir com lógica e análise. Quando conheci Liam, ele me cativou com seu charme e ambição. Aos 25 anos, eu estava começando minha carreira e sentia que ele e eu compartilhávamos os mesmos sonhos, as mesmas metas de sucesso. Ele me via como uma parceira de verdade. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Eu sugeria ideias para a empresa, desenvolvia estratégias, e ele apreciava minha inteligência. Ele me consultava constantemente sobre negócios e ouvia com atenção o que eu tinha a dizer. Parecia que estávamos construindo um império juntos, lado a lado. Era uma parceria que eu acreditava ser equilibrada. Eu sabia que Liam tinha suas próprias ambições e que ele tinha carisma, o tipo de presença que atrai as pessoas. Mas eu também sabia que o sucesso dele não seria possível sem minha visão e minhas ideias. Eu estava por trás de cada plano, de cada avanço, assegurando que a empresa tomasse o rumo certo. Eu acreditava que nossa relação era baseada na admiração mútua e no respeito, uma colaboração genuína. Com o tempo, porém, comecei a perceber que o equilíbrio estava se desmoronando. Liam, com sua crescente popularidade e sucesso, começou a se afastar. As reuniões, as decisões e os negócios importantes foram se tornando coisas que ele fazia sozinho. De um parceiro ativo, fui me tornando uma mera espectadora. No início, ainda me incluía em algumas discussões, mas com o tempo, ele começou a tomar decisões sem me consultar, como se minha opinião já não fosse mais relevante. Cada vez mais, eu me via à margem, observando de longe, sem poder interferir no que acontecia na empresa. A empresa cresceu de forma impressionante, e com isso veio uma confiança que logo se transformou em arrogância. Liam passou a se ver como o único responsável por todo o sucesso. Ele não precisava mais de mim. Ele acreditava que podia fazer tudo sozinho. Ele não via mais minha contribuição. O que era uma colaboração agora se transformava em um relacionamento desigual, onde ele era o rei e eu, a consorte. Eu, que havia dado a ele a base para se tornar o homem de sucesso que ele era, fui jogada para o lado, desconsiderada como uma parceira. Em seu mundo, eu era apenas a esposa que gerenciava o lar, os eventos e as funções secundárias. Mas o que me feriu mais não foi a negligência gradual. Foi o momento em que ele me empurrou para fora do jato. O que parecia ser apenas mais uma decisão corporativa, uma viagem de negócios, na verdade, foi o ponto culminante de uma série de pequenas negligências e decisões egoístas. Eu vi, ali, claramente, que ele não me via mais como uma parceira. Eu era apenas um acessório na vida dele. Ele não precisava de minha visão estratégica, nem da minha inteligência para manter o sucesso. Eu havia sido deixada de lado, e tudo o que eu havia feito parecia não ter importância. Mas o que me cortou de verdade foi o que ouvi depois, enquanto o avião decolava e eu permanecia ali, sozinha na pista, com o vento cortante e o estômago apertado. A conversa entre Liam e sua assistente foi o que finalmente me abriu os olhos. Eles estavam discutindo os detalhes de um novo grande acordo, e, sem saber, Liam havia pronunciado a frase que mudaria tudo para mim. Quando esse acordo for fechado, estamos feitos. Aquele nós era uma mentira.
Ele não estava falando sobre mim. Ele estava falando sobre ele e sobre a empresa. Eu não era mais necessária. Ele achava que tudo o que fizemos, todo o sucesso que ele havia alcançado, tinha sido obra dele. Ele achava que podia seguir em frente, sem mim, sem minha inteligência, sem minha visão. Como se o que fizera até ali fosse simples sorte ou talento próprio. Mas ele não sabia, ou não queria saber, que todo aquele império tinha sido fundado sobre minhas ideias, minhas estratégias, minha visão do futuro. Eu fui a alicerce sobre o qual ele construiu seu mundo de riquezas e sucesso. Mas, no final das contas, ele não reconheceu minha importância. Ele me descartou como se eu fosse dispensável, como se minha contribuição tivesse sido invisível o tempo todo. E ali, observando o avião desaparecer na linha do horizonte, a raiva começou a crescer dentro de mim. Mas não era uma raiva impulsiva, que queria apenas gritar e jogar tudo para o ar. Era uma raiva calculada, fria. Eu sabia que tinha que fazer algo. Não só por mim, mas para deixar claro que Liam estava cometendo um erro que ele jamais poderia corrigir. O sentimento de traição foi o que mais me feriu, porque ele nunca me viu como igual. Durante anos, estive ao seu lado, ajudando a construir tudo o que ele tinha, mas quando ele alcançou o topo, esqueceu de quem realmente o fez chegar até ali. Aquele dia, o dia em que ele me deixou na pista de pouso, foi o fim de uma era, mas também o começo de uma nova. Não seria mais a esposa invisível que sustentava sua imagem pública e sua carreira. Eu iria provar a ele o quanto ele dependia de mim. Eu iria mostrar que ele nunca teria alcançado nada sem a minha mente por trás de tudo. O império dele não era só dele. Ele só não sabia disso ainda. Nos dias seguintes ao incidente no aeroporto, a sensação de abandono foi sufocante. A dor no peito ainda estava lá, constante, mas algo mais forte se formava dentro de mim. Um desejo ardente de tomar as rédeas da minha vida de volta. O orgulho ferido, a raiva latente, e principalmente, a sensação de que eu havia sido esquecida, abandonada, me impulsionaram a traçar um plano. Eu sabia que não podia agir com pressa ou deixar que a emoção tomasse conta. A vingança que eu queria não era por impulso, era por necessidade. Eu precisava mostrar a ele, de uma vez por todas, que sem mim, ele não teria nada. Não era de minha natureza agir impulsivamente, mas agora as coisas estavam diferentes. Eu precisava usar o que sempre fui, minha mente. Liam sempre achou que o sucesso dele era inteiramente obra de seu carisma e habilidade de liderança, mas eu sabia a verdade. Eu havia sido a fundação de tudo o que ele tinha conquistado. Cada ideia, cada estratégia, cada passo dado até o topo foi devido a algo que ele nunca reconheceu, a minha visão estratégica. Então, era hora de retribuir. Ele não saberia o que o atingiria até ser tarde demais. Comecei aos poucos, ajustando os detalhes mais sutis. Eu sabia aonde atacar. A empresa estava crescendo tanto que Liam não estava mais prestando atenção nos detalhes. Ele delegava tudo, confiando cegamente em seus assistentes e executivos, acreditando que tudo estava bem. Mas eu sabia que nada estava bem. A base da empresa estava cheia de pequenas falhas e desatenções que, se exploradas corretamente, poderiam levar a algo muito maior. A primeira coisa que fiz foi começar com a parte financeira. Nada de grande porte. Apenas contratos mal arquivados, pagamentos desviados para contas erradas, registros confusos que passariam despercebidos aos olhos de qualquer outra pessoa, mas que eu sabia que, em um certo momento, criariam uma bola de neve. Cada detalhe era cuidadosamente planejado. Nada que parecesse suspeito de imediato, mas que, com o tempo, começaria a se acumular, se transformando em um problema muito maior. O que Liam não sabia, e nunca soubera, era que sua arrogância o cegava para o que estava acontecendo nos bastidores. Ele confiava em sua assistente, em seus advogados, mas ele nunca pensou que a pessoa mais próxima dele fosse capaz de desmantelar tudo o que ele havia construído. Ele pensava que, sem mim, ele poderia seguir com seu caminho sem maiores complicações. Ele estava tão absorto em sua própria imagem de sucesso que não percebeu que eu ainda tinha o controle, que eu ainda tinha as chaves do castelo. Enquanto ele se dedicava a novos acordos e novos contratos, eu estava manipulando os acordos existentes. Sabia exatamente como funcionavam os contratos de longo prazo da empresa, como eles estavam interligados e como qualquer falha no processo poderia resultar em uma reação em cadeia. O mais importante era fazer com que ele não percebesse, pelo menos não imediatamente. A primeira falha seria pequena, quase insignificante. A segunda, mais difícil de ignorar.
A terceira, algo impossível de contornar. O que ele não sabia era que, ao ignorar o que eu fizera por ele até então, ele estava prestes a perder tudo. Eu sempre fui boa com números e com negócios. Eu era a mente por trás de cada estratégia, de cada transação que trouxe milhões para ele. E agora eu usava esse conhecimento para ir contra ele. Liam nunca foi bom com detalhes financeiros. Ele sempre achou que um bom líder apenas precisava delegar e dar ordens, mas o que ele nunca percebeu é que os detalhes são o que mantém tudo funcionando. E aqueles detalhes, aqueles que ele ignorava, começaram a falhar lentamente. Cada movimento era calculado. Nada de ação precipitada. Eu sabia que ele estava rodeado de pessoas que o elogiavam o tempo todo, mas ninguém estava realmente atento ao que estava acontecendo. Ele estava tão imerso em sua própria imagem pública que não via a fragilidade que se formava por dentro. E enquanto ele se enchia de confiança, eu estava criando as falhas que ele tanto temia, sem que ele sequer soubesse que estava sendo sabotado pela própria sombra. A cada dia, o império de Liam, que ele acreditava inquebrável, ficava um pouco mais frágil. Seus investimentos, seus contratos com os parceiros internacionais, tudo parecia estar em ordem. Mas a verdade era que eu estava manipulando tudo, com paciência e precisão. Em certo ponto, as pequenas falhas começaram a se tornar mais evidentes. Os relatórios financeiros começaram a apresentar inconsistências, pequenas discrepâncias que eram fáceis de ignorar no início, mas que começavam a gerar perguntas. Liam tentou se concentrar em novos negócios, nas campanhas publicitárias, nos acordos com os investidores, sem perceber que o terreno estava se desgastando sob seus pés. E eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu estava à espera. A cada erro cometido, a cada falha no sistema que eu criei, eu me aproximava mais do que eu queria: ver a queda dele. E não era apenas a queda da empresa, embora isso fosse inevitável. O que eu queria, mais do que qualquer coisa, era ver Liam perceber, tarde demais, que sem mim ele nunca teria chegado onde estava. Eu queria que ele visse o império que ele havia construído desmoronando, e soubesse que quem o fez ruir foi a mulher que ele tinha deixado para trás. A vingança não seria um golpe rápido e decisivo. Seria uma estratégia meticulosamente planejada, um jogo longo e silencioso. Cada passo que eu dava o aproximava mais do que eu sabia que ele temia: a exposição de sua própria dependência. Ele precisava de mim, mas não sabia disso. E logo, isso se tornaria claro para ele, assim como o fracasso iminente de tudo o que ele acreditava que era inquebrável. Eu assistia, observava e esperava. A cada novo erro de Liam, a cada falha nas finanças, um sorriso discretamente se formava nos meus lábios. Ele não sabia, mas eu estava conduzindo tudo, passo a passo, exatamente como planejei. O império dele estava prestes a cair, e tudo o que ele achava que controlava estava escapando por entre seus dedos, sem que ele tivesse a menor ideia de quem estava por trás disso. Eu estava à espera da minha oportunidade, e sabia que, no final, Liam iria descobrir da pior forma possível que eu era a chave para o seu sucesso, e também para o seu fracasso. A tensão que eu sentia nos últimos dias era palpável, como se o ar ao meu redor estivesse carregado de eletricidade, prestes a se romper a qualquer momento. Cada passo que eu dava, cada movimento estratégico que tomava, me aproximava mais do ponto culminante do meu plano. A empresa de Liam estava à beira do colapso, e as falhas que eu cuidadosamente inserira no sistema começaram a ser descobertas. O que ele nunca soubera era que suas falhas não eram simplesmente acidentes. Elas eram peças de um quebra-cabeça que eu estava montando, lentamente, com precisão. Quando as primeiras discrepâncias apareceram nos relatórios financeiros e os investidores começaram a questionar as movimentações da empresa, Liam tentou manter a calma, mas as rachaduras estavam ali, se alargando rapidamente. O que ele não sabia era que minha última jogada estava prestes a ser colocada em movimento. E não se tratava mais apenas de negócios ou de números. A verdadeira fragilidade de Liam sempre foi a sua imagem. Ele sempre se preocupou mais com o que os outros pensavam dele do que com a realidade. E eu sabia disso muito bem. Era o ponto mais fraco dele. Então, como uma última peça do quebra-cabeça, decidi atacar exatamente onde ele era mais vulnerável. Fui cuidadosa, alimentando rumores, fazendo com que pequenas falhas passassem de uma forma discreta para os maiores investidores, de maneira que tudo parecesse um grande deslize. Cada informação plantada, cada palavra sutil, estava minando a confiança de Liam em seus aliados. E foi aí que começou o pânico. As coisas começaram a desmoronar de maneira assustadora.
As grandes parcerias que ele tanto prezava começaram a questioná-lo. Investidores que antes eram leais estavam retirando apoio, e as críticas à sua gestão tomaram proporções que ele não podia controlar. Liam, que antes se achava imbatível, estava vendo sua construção desmoronar diante de seus olhos, e o pior de tudo, sem saber de onde vinha o golpe. Ele procurou respostas em todos os lugares, mas não em mim. Ele ainda não entendia que a mulher que ele havia deixado para trás era agora a maior ameaça ao seu império. Foi quando ele me procurou pela primeira vez, desesperado, e eu soube que o momento havia chegado. A porta do meu escritório se abriu com um suspiro, e lá estava ele, Liam, exausto, com os olhos arregalados de quem finalmente se deu conta de que estava perdendo tudo. Ele se aproximou lentamente, sem saber o que dizer, mas o desespero era evidente. Ele havia falhado em todos os níveis e sabia que não podia fazer nada para consertar a situação sozinho. O homem que sempre achou que estava no controle agora estava prestes a afundar sem a ajuda de ninguém. Ele me olhou, tentando encontrar alguma compaixão nos meus olhos. Mas o que ele encontrou foi algo diferente. A frieza que eu sentia se refletia em minha expressão. Ele não merecia a mulher que um dia amou. Não mais. As palavras que eu precisava dizer estavam engasgadas na minha garganta, mas eu as liberei, afiadas e claras. Você precisava de mim o tempo todo. Mas você nunca soube disso. Aquelas palavras foram como um golpe direto. Liam, sem palavras, ficou parado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, como as coisas haviam chegado a esse ponto. Ele ainda não conseguia ver a profundidade da dependência que tinha de mim, da mesma maneira que nunca havia reconhecido minha importância. Eu sempre estive ali, nos bastidores, fazendo as coisas acontecerem. Eu fui quem o impulsionou, quem ajudou a construir seu império, mas ele nunca me viu. Agora, com os negócios ruindo e sua imagem despedaçada, ele estava finalmente diante da dura realidade. Ele não sabia o que fazer. Sua mente estava confusa, seu orgulho quebrado, e a verdade que ele tanto evitava agora estava estampada na sua frente. Ele não sabia mais quem era sem sua imagem intacta. Mas eu sabia. Eu sabia exatamente o que ele estava passando. E isso era o que me dava poder. Ele nunca imaginou que eu, que ele via como uma sombra em sua vida, seria responsável pela queda de tudo o que ele construíra. Sem palavras de consolo ou um gesto de compreensão, eu dei um passo atrás e deixei-o com o caos que ele mesmo havia criado. Eu não tinha mais nenhum motivo para salvá-lo. Não era mais minha obrigação. Ele não precisava de minha ajuda agora. E eu não precisava mais dele. Pela primeira vez, eu me sentia livre. Livre do peso de ser invisível, livre da necessidade de viver à sombra do sucesso dele, livre da obrigação de fazer tudo funcionar enquanto ele colhia os frutos. Ele tinha perdido tudo, e eu não tinha mais nada a ver com isso. Agora, era minha vez de seguir em frente. Quando Liam finalmente entendeu o que havia acontecido, já era tarde demais. Ele já havia perdido tudo, e a ironia era que ele jamais perceberia a profundidade do que acontecerá. Ele não sabia que sem minha mente, sem minha contribuição, ele jamais teria chegado tão longe. O império dele havia sido construído sobre as minhas ideias, e as ruínas estavam sendo causadas pela ausência dessa fundação. Eu finalmente recuperei minha voz. Aquele silêncio que me acompanhou por tanto tempo, a invisibilidade com que vivi, já não fazia mais parte de mim. Eu não era mais a esposa que ficava nos bastidores, nem a mulher que se sacrificava pelos sonhos de outra pessoa. Eu era Maya. A mulher que construiu sua própria identidade, sua própria vida, longe da sombra de Liam. Eu tinha recuperado minha autonomia, meu poder, minha liberdade. Eu sabia que a verdadeira vitória não estava na destruição de Liam, mas na minha transformação. E assim, ao olhar para a devastação que ele enfrentava, um sentimento de clareza me tomou. Não havia alegria na queda dele, mas havia a certeza de que, ao tomar o controle da minha vida, eu finalmente tinha me libertado. Ele se afundava em seu próprio orgulho e erros, enquanto eu estava pronta para recomeçar. O futuro agora era meu para construir. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz interior que me dava confiança para seguir em frente. Liam agora era apenas uma lembrança de quem eu era antes, de quem eu deixei para trás. O que restava dele não me afetava mais. O homem que ele era antes já não existia para mim. Eu não era mais sua sombra. Eu estava construindo uma nova história, uma onde eu era a protagonista. História 2. Eu sou Clara,
Tenho 39 anos e sempre fui alguém que acreditava que tudo poderia ser conquistado com esforço e dedicação. Minha vida estava bem encaminhada. Conquistei meu lugar em uma grande empresa, onde me tornei referência pelo meu trabalho árduo e comprometimento. Eu acreditava que, aos 39 anos, tudo já estava resolvido. Tinha o emprego dos meus sonhos, uma casa confortável, amigos leais e, o mais importante, um marido maravilhoso. Meu marido, Lucas, tem 42 anos. Ele é um homem que sempre me apoiou em tudo, alguém com um coração tão grande quanto sua vontade de ver todos à sua volta felizes. Ele trabalha em uma pequena empresa, com um salário que nunca chegou perto do meu, mas ele não se importava. Ele tinha um respeito e admiração por mim que eram palpáveis. Lucas sempre dizia que a felicidade dele estava em me ver bem, que não importava o que acontecesse, o importante era que estivessem juntos. Isso me dava uma sensação de segurança, uma certeza de que não importa o quanto o mundo mudasse ao nosso redor, ele estaria ao meu lado. Mas, por mais que tivéssemos tudo isso, havia algo que não conseguíamos controlar. Algo que nos desafiava, uma dor que não desaparecia, não importava o quanto tentássemos. Nossa tentativa de ter filhos. Não era um segredo, mas ninguém além de nós sabia o peso que aquilo carregava. Tentamos de tudo, médicos, tratamentos, mas as perdas aconteceram, uma atrás da outra, e o nosso sonho de construir uma família parecia estar se distanciando cada vez mais. Lucas sempre foi o apoio incondicional, ele nunca me deixou duvidar da nossa capacidade de ser felizes, com ou sem filhos. Mas, por dentro, algo em mim começou a murchar. A ideia de que talvez fosse hora de aceitar que a maternidade não fosse para mim tomou conta de mim, apesar de Lucas sempre insistir que o importante é que estávamos juntos. A dor de perder um filho, e depois mais outro, e depois outro, não era algo que eu conseguia dividir com ninguém. Era algo só meu e de Lucas. Ficar em silêncio com os outros, fingir que estava tudo bem, quando na verdade tudo parecia desmoronar por dentro, se tornou uma rotina. As pessoas ao nosso redor achavam que éramos uma família ideal, uma vida perfeita. Mal sabiam elas o que se passava atrás das portas fechadas. Eu passei a me dedicar ao trabalho com mais afinco. O escritório, as reuniões, as responsabilidades, tudo parecia mais simples e previsível do que a vida fora do ambiente corporativo. Eu me sentia realizada em minha carreira, mas o desejo de ser mãe nunca me deixou. Cada mês que passava, me pegava imaginando como seria se eu finalmente conseguisse ser mãe. Aquela imagem de mim, segurando um bebê nos braços, me preenchia de uma esperança renovada. Mas com cada perda, essa imagem ia se tornando cada vez mais distante. Então, algo aconteceu. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Durante um exame de rotina, o que eu vi no resultado foi tão inesperado que eu mal conseguia acreditar. A sensação que tomei foi um misto de alegria, medo e uma dúvida imensa. Eu estava grávida. Sim, grávida. Um milagre, como meu médico disse. Mas, para mim, parecia quase surreal. Eu havia estado tão ciente das dificuldades, dos obstáculos, e agora, uma nova vida estava crescendo dentro de mim. Como poderia acreditar que tudo estava bem? Fiquei com medo. Medo de que aquilo fosse só mais uma falsa esperança. Eu sabia que não queria contar a Lucas ainda, até que fosse mais seguro, até que eu tivesse certeza de que o bebê estava bem. Mas havia algo de mágico naquela notícia. Era como se uma parte de mim, que estava perdida, estivesse voltando à vida. No entanto, eu sabia que as complicações poderiam surgir a qualquer momento, e isso me fazia hesitar. Eu me refugiei em minha solidão, tentando processar aquela notícia sozinha, sem espalhar para ninguém ainda. Nem mesmo para Lucas. O medo de perder novamente, de ter a felicidade arrancada antes mesmo de senti-la, me fez manter isso em segredo. Nos primeiros 3 meses, eu me mantive em silêncio. Não falei com ninguém, nem mesmo com a minha mãe, que sempre me disse para não desistir. Eu precisava esperar. A cada consulta, um pouco mais de esperança ia surgindo, mas eu ainda não podia deixar de sentir aquele medo reverberando em minha mente. Quando completei 16 semanas, e finalmente não havia mais sinais de complicações, meu coração disparou. Eu sabia que já era hora de contar a Lucas, de dividir com ele essa alegria. Ele sempre foi meu maior apoio, e ele precisava saber que algo extraordinário estava acontecendo. O momento em que lhe contei foi mágico. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas,
mas ele simplesmente me abraçou com tanta força que me senti como se tivesse encontrado um refúgio seguro. Mas, ao mesmo tempo, começou a crescer dentro de mim uma nova preocupação. O que fazer agora? A gravidez estava indo bem, mas o que isso significava para o meu futuro? Eu amava meu trabalho, mas, com o bebê chegando, minha vida mudaria para sempre. Eu sabia que teríamos que fazer escolhas difíceis, e Lucas, sempre preocupado com as finanças, começou a questionar se eu deveria continuar trabalhando ou se deveria me afastar para cuidar do filho. Ele sugeriu que eu tirasse uma licença maternidade, mas de forma clara, ele era contra a ideia de eu me tornar uma dona de casa. Ele, de alguma maneira, não queria ver nossa vida financeira comprometida. A ideia de deixar meu emprego nunca foi fácil para mim, mas a decisão se tornava mais difícil à medida que Lucas começava a demonstrar resistência. Eu sabia que ele estava preocupado, que a ideia de eu me afastar poderia impactar nossas finanças, mas o que eu mais temia era o que isso significava para o nosso relacionamento. Como ser mãe e ainda manter a carreira que construímos. Eu queria estar com meu filho, mas a insegurança quanto ao futuro me fez questionar se o preço de deixar o trabalho valeria a pena. Nos dias que se seguiram ao momento em que revelei minha gravidez a Lucas, uma sensação de incerteza começou a tomar conta de mim. Ao mesmo tempo em que a alegria de esperar por um filho invadia minha mente, um peso enorme se acumulava sobre os meus ombros. A decisão sobre o que fazer em relação ao trabalho era como uma sombra que não me deixava em paz. Eu sabia que, ao enfrentar essa nova fase da vida, as coisas não seriam simples. E não eram. Lucas, embora amoroso e atencioso, parecia não compreender a profundidade da minha necessidade de desacelerar, de repensar minhas prioridades. Para ele, minha carreira era uma conquista valiosa demais para ser deixada de lado. Ele me dizia: Clara, você construiu isso com tanto esforço, com tanto sacrifício. Não podemos jogar tudo fora agora, não é? Eu compreendia a preocupação dele. Lucas não tinha o mesmo nível de estabilidade financeira que eu. Ele trabalhava em uma pequena empresa, e o nosso padrão de vida, embora confortável, dependia da minha estabilidade profissional. Ele temia que, ao sair do trabalho, eu estivesse colocando tudo o que conquistamos em risco. O que ele não conseguia entender era que, para mim, a gravidez não era apenas uma mudança física, mas também emocional. Eu não queria, e não achava que deveria, me forçar a seguir no ritmo acelerado da empresa enquanto o que mais eu precisava era de descanso, de adaptação a essa nova realidade. Na verdade, eu não só precisava disso, como sentia que meu corpo e minha mente estavam pedindo por isso. Eu, que sempre fui tão focada na carreira, agora me via em um momento de vulnerabilidade, de fragilidade. As manhãs exaustivas no escritório começaram a me parecer insustentáveis. Meus enjoos constantes, a sensação de cansaço inexplicável, tudo isso me fazia sentir que precisava de um tempo para me reorganizar, para priorizar minha saúde e o bebê que estava crescendo dentro de mim. Mas Lucas, sempre o pragmático, não conseguia enxergar isso da mesma forma. A cada conversa, a pressão aumentava. Ele insistia que, por mais que a gravidez fosse um momento importante, eu não poderia abrir mão de tudo que havia conquistado. A gente precisa disso, Clara. Você sabe que, se você não trabalhar, a gente vai ter dificuldades financeiras. Como vamos pagar as contas? Como você vai se sentir realizada, se não continuar no seu emprego? Eu olhava para ele, com a sensação de que ele não estava me vendo como eu estava, como a mulher que carregava uma vida dentro de si, e não apenas a profissional bem-sucedida. Esses desentendimentos começaram a me corroer. A cada palavra, a cada nova sugestão dele, uma dúvida se instalava em mim. Será que ele me via apenas como a mulher que precisava garantir a estabilidade financeira? Será que o amor dele por mim, a nossa relação, estava sendo moldada apenas pelas minhas conquistas e pelo que eu podia oferecer à nossa vida financeira? A ideia de que ele pudesse estar vendo minha gravidez, minha necessidade de descanso, como algo egoísta, me feriu profundamente. Mas o conflito não se limitava a Lucas. Dona Rita, minha sogra, começou a exercer uma pressão que eu não esperava. Ela sempre foi uma mulher de tradições, muito ligada ao papel de dona de casa, e, a cada encontro, ela não perdia a oportunidade de insinuar que eu deveria, sim, me dedicar mais ao lar. Começou com sugestões sutis, como: Clara, quando o bebê nascer, você vai ter que cuidar muito bem da casa, né? Não basta ser mãe, tem que ser dona de casa também. Mas com o passar dos dias,
isso foi se tornando mais incisivo. Dona Rita não entendia minha visão de mulher moderna, de mulher que deseja ser mãe e, ao mesmo tempo, manter sua identidade profissional. Para ela, a prioridade de toda mulher deveria ser o lar, as festas de família, os eventos tradicionais que sempre ocuparam o centro de nossa vida. Ela começava a comparar a minha relação com o trabalho com o comportamento das mulheres da nossa família, que dedicaram-se a ser mães, esposas e donas de casa em tempo integral. E, apesar de eu ter crescido em um ambiente com mulheres fortes, trabalhadoras e com carreiras, aquela pressão para se encaixar em um papel tradicional me incomodava profundamente. Mas o pior não era a crítica de Dona Rita. O pior era que, em certa medida, eu me sentia culpada. Culpada por estar dividida entre o desejo de cuidar do meu filho e a necessidade de manter a carreira. Eu me via entre dois mundos que, aparentemente, não podiam coexistir. De um lado, o sonho de ser mãe, de estar com meu filho, de dar-lhe toda a atenção e carinho que ele precisaria. Do outro, o medo de me perder em uma identidade que eu havia construído com tanto esforço, uma identidade que agora parecia estar em risco. Eu sentia, cada vez mais, que as expectativas sobre o que eu deveria ser estavam pesando sobre meus ombros. Eu estava sendo pressionada a escolher entre ser a mulher que meu marido precisava para manter a estabilidade financeira ou a mulher que minha sogra imaginava, totalmente dedicada ao lar e aos valores tradicionais. E, em meio a tudo isso, havia uma dor silenciosa. Eu sentia que Lucas não estava me vendo, não me entendia mais. Os dias passaram e a tensão em casa se tornou palpável. Lucas começou a se mostrar cada vez mais irritado com a minha resistência a continuar trabalhando. Ele dizia que eu estava sendo egoísta, que o futuro da nossa família dependia das minhas escolhas profissionais, e que ele não via como poderia confiar em mim para tomar uma decisão tão importante sem levar em conta as necessidades financeiras da família. Isso me feriu, não só como esposa, mas como mulher. Eu não queria ser vista apenas como um recurso financeiro. Eu queria ser ouvida, eu queria que ele visse a mulher que eu estava me tornando, e que isso também merecia ser levado em consideração. As discussões se tornaram mais frequentes, e a dúvida sobre minha identidade e o que eu representava para Lucas começou a crescer dentro de mim. Será que ele ainda me via como uma parceira de igual para igual, ou apenas como alguém que poderia garantir a estabilidade de nossa vida? Eu me perguntei, diversas vezes, se minha vida, com suas conquistas e desafios, era suficientemente importante para ele, ou se, no fim das contas, o que realmente importava eram as finanças e a manutenção da nossa rotina confortável. Agora, mais do que nunca, eu me via diante de um grande dilema. Como ser a mulher que meu marido e minha sogra esperavam, ao mesmo tempo em que preservava o que eu mais queria: minha saúde, meu descanso, e talvez, a possibilidade de encontrar uma nova forma de viver, mais conectada com a vida que eu estava gerando dentro de mim. A tensão entre Lucas e eu estava se tornando cada vez mais insuportável. Eu sentia como se as palavras dele, as críticas sobre o meu desejo de desacelerar, fossem um peso invisível, mas constante. Quando ele dizia que eu deveria focar no trabalho, em vez de me preocupar com a gravidez e o descanso que meu corpo tanto pedia, algo dentro de mim se fechava. A cada vez que eu o via, ele parecia mais distante, mais irritado, como se algo o estivesse consumindo por dentro. E eu, como nunca antes, sentia que precisava de um espaço, de um tempo sozinha, para processar tudo. Foi então que decidi me afastar um pouco de tudo. Em um fim de semana, fugi da rotina e fui passar alguns dias na casa da minha mãe, longe das pressões de Lucas, do trabalho e até de Dona Rita. Eu sabia que precisava pensar, refletir sobre as mudanças que estavam acontecendo em minha vida e, principalmente, sobre a crise no meu relacionamento. Aquela pausa me fez perceber o quanto estava sobrecarregada e o quanto estava ignorando minhas próprias emoções na tentativa de manter as aparências. Mas o que mais me incomodava não era apenas a distância crescente entre Lucas e eu, mas algo mais, algo que me fazia sentir que ele não estava sendo completamente honesto comigo. Enquanto estava em casa de minha mãe, comecei a notar detalhes que, até então, eu não havia observado com atenção. Lucas estava mais ausente, sempre com a desculpa de que o trabalho estava tomando muito tempo ou de que precisava descontrair depois de um dia estressante. Ele começou a evitar olhar nos meus olhos quando falava sobre a nossa situação financeira, como se ele estivesse tentando esconder algo de mim. Por um momento, pensei que fosse paranoia, mas uma sensação incômoda se espalhou por meu peito. Algo estava errado. Decidi que precisava voltar para casa e enfrentar Lucas, de forma direta, sem mais rodeios. No fundo,
Eu sabia que a verdade estava ali, prestes a ser revelada. Quando cheguei em casa, encontrei Lucas em seu computador, algo que raramente fazia em dias comuns. Ele parecia nervoso, como se tivesse interrompido algo, mas tentou disfarçar. Naquele momento, meu instinto falou mais alto. Ele estava tentando esconder algo de mim, e eu precisava descobrir o que. Foi durante essa noite que encontrei o primeiro sinal claro de que havia algo de errado. Na mesa de escritório, entre papéis espalhados e contas que ele normalmente organizava, encontrei um extrato bancário. Era de uma conta que eu nunca havia visto antes. O saldo estava baixo, mas o que me chamou a atenção foram as transações recorrentes de grandes valores, com nomes de empresas e plataformas de investimento que eu não conhecia. Quando olhei para os extratos anteriores, percebi que se tratavam de criptomoedas, um campo financeiro que Lucas sempre havia desconsiderado e que ele nunca demonstrara interesse. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Meu coração disparou. Criptomoedas. Lucas, que sempre se mostrou tão cauteloso com o dinheiro, agora estava investindo em algo tão arriscado, algo tão fora de seu perfil? Ao confrontá-lo, ele tentou, a princípio, desviar o assunto, alegando que eram investimentos normais, mas sua expressão facial dizia algo diferente. Eu não queria acreditar, mas sentia que estava sendo enganada. Quando, finalmente, cedi à pressão e insisti para que ele fosse mais honesto comigo, ele soltou a bomba. Eu perdi uma parte significativa do dinheiro. Estava tentando investir em criptomoedas, algo que muitos dizem ser o futuro. Mas eu não consegui recuperar o valor. Fiquei com medo de te contar antes, porque não queria que você se preocupasse. A princípio, parecia que a explicação dele era apenas uma questão de investimento mal sucedido, uma perda financeira, algo que poderia ser recuperado com o tempo. Mas, no fundo, eu sabia que a história não estava completa. Como ele poderia estar tão certo de que eu não me preocuparia com o que havia perdido? O medo em seus olhos era palpável, e isso me fez duvidar ainda mais da versão que ele estava me dando. Então, algo dentro de mim me fez procurar mais. Passei a revirar mais papéis e arquivos em busca de algo que me dissesse a verdade. E foi aí que a situação tomou uma proporção ainda mais sombria. Encontrei mais documentos, transações, dívidas, prazos de pagamento, documentos de empréstimos. E, com cada novo detalhe, o quebra-cabeça foi se formando. A verdade era mais devastadora do que eu imaginava. Lucas estava profundamente endividado. Ele não havia apenas perdido dinheiro em criptomoedas, mas estava envolvido em um esquema de pirâmide financeira. Ao longo de meses, ele havia investido uma parte considerável da nossa poupança, acreditando que poderia resolver os problemas financeiros com grandes retornos. Mas, como qualquer esquema desse tipo, o dinheiro sumiu, e as dívidas se acumularam. Foi uma dor indescritível. Eu nunca imaginei que Lucas, alguém com quem eu construí uma vida inteira, alguém em quem confiava de olhos fechados, estivesse tão perdido. Quando finalmente confrontamos esse ponto, ele desabou. Clara, eu estava tentando fazer o certo. Eu não queria te preocupar. Estava desesperado para resolver tudo, e acabei caindo na tentação. Aí, não consegui mais sair dessa. Eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo para tentar pagar as dívidas. Fiz alguns bicos, mas é tudo muito difícil. Eu não sei mais o que fazer. Eu o ouvi, sem saber como reagir. O homem que eu amava, com quem planejei tantas coisas, havia me escondido uma mentira tão grande. Ele estava desesperado, tentando compensar algo que, no fundo, ele sabia que não poderia consertar. A traição, no entanto, não era apenas financeira. Era uma quebra de confiança profunda. Ele havia me mentido durante meses, não só sobre o dinheiro, mas sobre o quanto o nosso futuro estava comprometido. Eu me sentia traída, não só pelas dívidas, mas pela forma como ele me envolveu nesse pesadelo. Ele havia tomado decisões sem me envolver, sem compartilhar suas inseguranças e medos. Havia escondido não só os investimentos, mas os sentimentos que ele deveria ter dividido comigo desde o começo. Isso me fez questionar, mais do que nunca, o nosso casamento e a nossa relação. Será que eu realmente conhecia o homem com quem passei tantos anos? Será que o Lucas que eu amava ainda existia? No fundo, uma pergunta se formava em minha mente, mais urgente do que nunca. Como seguir em frente após essa descoberta? Eu estava grávida, meu corpo estava se transformando, e eu tinha uma vida nova para cuidar.
Mas será que eu ainda poderia confiar no homem com quem eu construí minha vida? A ligação chegou no momento em que minha mente ainda processava a montanha-russa de emoções que havia sido a revelação das mentiras de Lucas. Eu estava sozinha, sentada na sala de estar da casa da minha mãe, a sensação de traição ainda latejando em meu peito, quando o telefone tocou. A voz do outro lado da linha foi o suficiente para fazer meu mundo desabar. Senhora Clara, seu marido sofreu um acidente de carro. Estamos encaminhando ele para o hospital. Ele está consciente, mas precisamos que a senhora venha imediatamente. Meu coração disparou, e uma onda de pânico me envolveu instantaneamente. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. Havia algo de desconcertante e surreal em saber que a pessoa com quem compartilhei uma vida inteira estava ferida, mas que tudo o que passava por minha cabeça eram as mentiras que ele havia escondido de mim. O medo de que a vida dele estivesse em risco foi grande o suficiente para me fazer agir sem pensar. Mas a raiva, a mágoa e a confusão também tomaram conta de mim, criando uma mistura difícil de lidar. Cheguei ao hospital num estado de ansiedade tão profundo que, antes mesmo de estacionar o carro, meu corpo já estava tremendo. Eu só conseguia pensar no pior cenário possível. E, ao finalmente entrar na sala de emergência, o médico me encontrou e confirmou que Lucas estava, de fato, bem, mas que as lesões não eram graves. Ele estava com alguns cortes e hematomas, mas nada que ameaçasse sua vida. No entanto, quando ele falou sobre a causa do acidente, uma tentativa desesperada de alcançar um pagamento de dívida, enquanto dirigia para mais um trabalho como motorista de aplicativo, um peso ainda maior caiu sobre mim. Lucas, o homem que eu amava, estava no fundo de uma espiral de mentiras e enganações, mais uma vez tentando esconder a verdade para proteger algo que, no fim, nem ele sabia mais o que era. Eu senti uma mistura de alívio pela saúde dele, mas a sensação de traição financeira e emocional parecia se multiplicar a cada segundo que eu permanecia ali. As mentiras ainda estavam presentes, mais pesadas do que nunca. O que ele tinha feito não podia ser apagado, e os rastros de suas ações estavam profundamente marcados em nossa vida. O pior ainda estava por vir, porque a verdade sobre o que eu realmente queria e precisava tornou-se cristalina nesse momento. Eu não podia mais viver assim, com a incerteza, a manipulação e a desconfiança em cima de tudo. Havia chegado a hora de encarar o que precisávamos enfrentar, sem mais adiamentos. E a única maneira de fazer isso era com a verdade, sem mais segredos. Quando o médico nos deu o sinal de que Lucas estava bem o suficiente para conversar, eu entrei no quarto e me sentei ao lado da cama dele. Ele estava com um semblante cansado, mas aliviado por me ver ali. Por um momento, a cena parecia ser a de sempre. Mas, ao olhar em seus olhos, eu sabia que não havia mais volta. O que aconteceu entre nós não poderia ser esquecido, e minha paciência, meu amor e até minha confiança estavam no limite. Lucas, eu preciso da verdade agora. Eu não posso mais viver assim, nesse mar de mentiras. Você me mentiu sobre tudo. Você me traiu financeiramente e, mais importante, emocionalmente. Você tem que me contar tudo, agora. Ele respirou fundo, parecia se encolher em seu próprio medo, mas, antes que pudesse tentar esconder novamente a verdade, ele cedeu. Com uma voz embargada, ele disse: Clara, eu fiz tudo isso por medo. Medo de perder você. Medo de não conseguir dar a vida que você e o nosso filho mereciam. Eu estava tentando fazer o certo, mas acabei me afundando cada vez mais em mentiras. Eu pensei que, se eu conseguisse resolver as coisas, você me amaria mais, que tudo ficaria bem, que poderíamos continuar felizes como antes. Mas eu errei, e eu não sei mais o que fazer. A angústia no rosto dele era palpável, e, por um momento, eu senti um certo alívio por ele finalmente ter falado a verdade. Mas esse alívio logo foi sufocado pela dor de perceber que, apesar de tudo o que ele estava dizendo, nada poderia apagar o fato de que ele havia tomado decisões sozinho, sem me envolver, sem compartilhar as suas angústias, suas inseguranças. Ele me viu como uma parceira, mas ao mesmo tempo, me tratou como se eu fosse incapaz de entender suas fraquezas, de ser parte das soluções que ele procurava. Eu o olhei profundamente, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Lucas, eu não sei o que fazer com isso. Eu não posso mais viver com essa sensação de que você está me escondendo as coisas. Eu preciso de honestidade. Eu preciso de confiança. E, mais do que isso, eu preciso de um parceiro, não de alguém que tenta esconder tudo e me colocar em risco. Ele olhou para mim com um olhar desesperado, implorando por perdão,
mas eu sabia que o momento de salvar o nosso casamento havia passado. As mentiras já haviam corroído a base de tudo o que éramos, e, no fundo, eu sabia que precisava tomar uma decisão radical para recuperar minha paz de espírito, minha vida. Eu não posso mais fazer isso, Lucas. Eu não posso mais viver em um relacionamento que é baseado em mentiras, que é alimentado pelo medo e pela manipulação. Eu não sou mais a mesma mulher que você conheceu. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu sei: não posso mais estar aqui, com você, e continuar nesse jogo de enganos. Ele tentava se desculpar, tentava me convencer de que poderia mudar. Mas no fundo, eu sabia que a mudança dele precisava vir de dentro, e eu não poderia esperar mais. O que ele fez não era algo que se resolvesse com promessas de mudança. O custo emocional tinha sido alto demais. Eu não queria mais ser cúmplice do seu medo, da sua vergonha, das mentiras que nos mantinham presos. Eu precisava me libertar disso. Foi com o coração pesado que, naquele momento, eu tomei a decisão de pedir o divórcio. Eu sabia que ainda amava Lucas, mas também sabia que o caminho à frente não poderia ser compartilhado com ele. O amor não era suficiente para apagar as cicatrizes deixadas pelas mentiras. Nos dias seguintes, com a ajuda de minha mãe, com quem passei a conversar mais abertamente, eu comecei a me reconstruir. Dona Rita, embora rígida, me apoiou de uma maneira que eu não esperava. Ela sabia que eu precisava de mais do que apenas palavras para seguir em frente, e, aos poucos, fui me encontrando. Meu corpo estava mudando com a gravidez, mas minha alma estava mais forte, mais independente. Não era fácil, mas eu sabia que estava no caminho certo. Eu estava pronta para a chegada do meu filho, e, dessa vez, não era mais sobre Lucas ou o que ele queria para nós. Era sobre mim, sobre o futuro que eu escolhia criar sozinha, com mais honestidade e confiança. O divórcio, embora doloroso, foi o ponto de virada que eu precisava. A dor da perda de uma vida idealizada foi grande, mas a vitória de me reconectar com minha essência e com meus verdadeiros desejos foi imensa. Agora, estava pronta para ser a mãe que sempre quis ser, mas sem deixar para trás minha identidade e meus sonhos. Eu estava pronta para construir um futuro que fosse realmente meu, e, pela primeira vez, sabia que ele seria cheio de possibilidades verdadeiras.